Paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista da editora Betel, a lição de adultos. Hoje nós estudaremos a lição de número 9 com o tema O Legado Missionário da Igreja Primitiva. Quero lembrar a você, prezado ouvinte, professor, que está à escuta deste comentário. Eu não sei de qual forma este comentário tem chegado em suas mãos. Se foi pelo YouTube, na descrição do vídeo estará um link, no qual, se você clicar nesse link, você será direcionado para a plataforma do canal EBD em Foco. Lembrando a você que nesta plataforma você tem a possibilidade de estar usando esse slide, como eu estou usando aqui neste momento, para transmitir essa aula em PowerPoint, né? Quando você usa o slide do canal EBD em Foco, você mostra uma transparência, você mostra uma qualidade para os seus alunos, uma forma mais dinamizada, uma forma mais ilustrativa, mais interessante para os seus alunos. Eu tenho certeza que os seus alunos irão gostar bastante quando você chegar com esse slide lá para apresentar a eles. Na plataforma EBD em Foco, lá tem alguns vídeos ensinando para os irmãos no qual querem usar, né, o slide, qual maneira você deve usar, qual é a melhor maneira, né? Talvez você fale assim, Thiago, eu não tenho um data show para transmitir um slide, mas você pode observar aí na plataforma do EBD em Foco que tem alguns vídeos que nós gravamos. O professor Herberson, por exemplo, ele grava alguns vídeos usando a televisão, uma Smart TV, né? Hoje todo mundo tem uma televisão, então nós não possamos botar desculpa, né, para transmitir uma aula em slide para os nossos alunos. Vamos parar de perder tempo, né? Vamos aqui à lição de número 9. Como eu falei, o tema desta lição, o legado missionário da Igreja Primitiva. Vamos observar que nesta lição, a Igreja Primitiva, aquela igreja no qual, quando Jesus morre e ressuscita, né, vai ficando ali alguns irmãos já ali que foram convertidos, alguns judeus convertidos, né, ao cristianismo, e esta igreja vai dando um procedimento. Nós iremos observar hoje que aquele pouquinho de irmão ali que começou com os discípulos, 12 discípulos, né, e foram aumentando, né, eles deixaram um legado para nós que estamos aqui hoje, né, para aqueles que também querem também e depende de Cristo, né? Assim como aqueles dependiam de Cristo, nós também dependemos de Cristo. E como nós dependemos de Cristo, nós iremos agora aprender de acordo com o exemplo que aqueles irmãos da igreja primitiva deixaram para conosco. O textuário desta lição está no livro de Atos, capítulo de número 26, versículo 20. Nos diz assim: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Logo no textuário nós observamos que, antes de tudo, de qualquer pessoa querer sair de sua cidade para ser um missionário transcultural, para ser um missionário em outra cidade, em outro país, né? O escritor de Atos nos mostra e nos deixa bem claro que nós devemos tomar por iniciativa, anunciar primeiramente em casa, né? Primeiramente aquelas pessoas que estão ao nosso arredor. Quando eu me refiro a em casa, não estou me referindo à sua família diretamente. É claro que você vai pregar para a sua família, mas eu estou me referindo à sua cidade. Eu estou me referindo às vicinais, os vilarejos, os bairros que há na sua cidade. Depois que você estiver pregado, anunciado o amor de Cristo nos bairros de sua cidade, nos bares de suas cidades, nas vizinhanças, nas redondezas, na zona rural de sua cidade, aí sim, você faz como os cristãos fizeram lá na época que eles moravam em Jerusalém, né? Eles pegaram e, então, no caso aqui, o autor falando, agora vocês já pregaram aqui em Jerusalém, já pregaram em Damasco, agora vocês vão, né, e pregam em toda a Judéia, na Samaria,
e até os confins da terra. Foi exatamente isso que Jesus falou, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? E você observa que um dos mandamentos é que eles pregassem em Jerusalém e depois chegassem em Samaria até os confins da terra. Então, isso é muito importante, prezado professor, se for possível você frisar em sua aula. Fale para os seus alunos, talvez tenha algum aluno seu que está com desejo de fazer missões, que ele está pensando, eu tenho que viajar, eu tenho que ser bancado pela igreja para mim ir para outra cidade, para mim ir para outro país. Antes de nós queremos fazer isso, olha para o seu lado. Olha o campo missionário que Deus colocou ao redor de sua casa, ao redor de sua cidade. Amém? Verdade aplicada. Um dos grandes legados deixados pela igreja primitiva foi a perseverança em anunciar a palavra. Vamos observar também aqui no decorrer desta lição a perseverança, né, de Paulo, de Pedro, né? Eles tiveram vários combates, né? Vários combates aqui com os judeus, aqueles que não eram convertidos, né? Aqueles que não aceitavam a pregação de Paulo, né? Paulo pregava dizendo que Cristo veio a esta terra, morreu, sofreu. Os judeus não acreditavam, assim como até hoje a maioria dos judeus não acreditam, né, que Jesus ele veio. Então, Paulo, Pedro, ali, os irmãos ali, Tito, Timóteo, os irmãos da igreja primitiva, do início da igreja primitiva, eles tiveram esses embates e nem por isso eles se frustraram, eles deixaram de anunciar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, eles se sentiam mais fortes, eles se sentiam mais corajosos para ir levar a palavra de Deus. Então eles eram perseverantes. E é isso que nós iremos aprender nesta lição. O texto de referência está no livro de Atos, né, o capítulo de número 1, ali o versículo 4 até o 5, os 4 e 5 e o 7 e 8. Nós aqui do canal EBD em Foco, professores, né, nós não costumamos a fazer essa leitura para que nós possamos ganhar um pouco de tempo neste vídeo. Portanto, pare o vídeo, leia. Se você ainda não tiver feito a leitura dessa Bíblia aqui em casa, né, a leitura do texto de referência, você faça essa leitura e logo após você pode voltar à aula. Amém? É importante você ler o contexto, na realidade, é importante você ler o texto de referência, porque quando você lê o texto de referência, você vai ter uma contextualização melhor para você entender o que a lição está querendo tratar. A introdução desta lição, ela começa desta maneira. Os primeiros membros da igreja, apesar da oposição, não perderam o foco da evangelização. Eles obedeceram a Jesus e ao Espírito Santo, que conduziu toda a obra, de maneira que eles alvoroçaram o mundo em sua época. Eu falei ainda há pouco, que na verdade aplicada, que Paulo, né, teve vários embates, né? Porque a pregação que Paulo pregava era contra aquilo que César anunciava, né? Ninguém queria aceitar que o Salvador da humanidade teria que sofrer. Ninguém queria aceitar que Jesus, o Messias, aquele que era enviado pelo Pai, por Deus Pai, teria que sofrer, teria que ser humilhado nesta terra. E Paulo anunciava desta forma, Paulo falava que Jesus veio, Jesus foi humilhado, Jesus andou em um jumento, né? Jesus foi crucificado e Jesus ressuscitou. Só que muitos judeus não acreditavam nisso, porque para eles o Salvador, que era o rei dos reis, né, o príncipe de Israel, não poderia vir desta forma. Eles não acreditavam nisso, assim como muitos não acreditam até hoje. Então, Paulo não se desanimou por causa disso. Ele perseverou, ele continuou avante. Tanto que ele foi preso algumas vezes e foi solto, né? Por causa disso, por pregar a palavra de Deus, né? Por ir contra aquilo que os próprios judeus pensavam. Amém? Então, essa introdução aqui é o contexto de tudo aquilo que nós iremos usufruir nesta lição. A perseverança de Pedro, de Paulo, de Tito, de Timóteo, de todos aqueles que faziam parte da igreja primitiva, graças a Deus. O primeiro tópico da lição, ela é bem interessante, porque ela vai falar sobre os mandamentos missionários, né? Alguns mandamentos foram dados por Jesus antes de sua partida. Esses mandamentos foram chaves preciosas
que abriram a porta do crescimento e de todos os tempos, né? Vamos então aqui aprender sobre três determinações, né? 3 mandamentos aqui que está caracterizado aqui na igreja primitiva. O primeiro mandamento pelo Espírito Santo, né? Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo. Isso sucedeu enquanto ele lhes falava acerca do reino de Deus. O Espírito Santo tem destaque porque ele capacita e dirige a obra missionária no mundo. O próprio Jesus agiu no poder do Espírito Santo. Mesmo após sua ressurreição, o Senhor Jesus continuou dirigido pelo Espírito Santo. Ele já havia revelado aos seus que o Espírito Santo viria após sua volta para o Pai e que ensinaria, lembraria e revelaria mais verdades espirituais. Nós podemos observar lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16, que o Cristo, ele quando vai para ser batizado por João Batista, por João ali na água, o que acontece? A Bíblia diz que após Cristo ser batizado, quando ele estava saindo da água, a Bíblia diz que vem um som do céu com o Pai falando, né? E o Espírito Santo forma de uma pomba corpórea, a forma corpórea de uma pomba ali em Cristo. Ou seja, o Espírito Santo já em Jesus, já aqui no começo do seu ministério, né? Após Cristo ser batizado, o Espírito Santo já estava ali sobre a vida de Cristo. Para você observar que o Espírito Santo estava na vida de Cristo, você lembra de quando Cristo vai para o deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que o quê? Que o Espírito Santo do Senhor conduziu Jesus ao deserto. Ou seja, Jesus já estava, quando Jesus veio a esta terra, quando Jesus se batizou, a partir desse momento Jesus deixou ser guiado pelo Espírito Santo. É necessário que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. É necessário que você, meu aluno, é necessário que você, ouvinte do canal EBD em Foco, seja guiado pelo Espírito Santo. Se aquele que quer pregar a palavra de Deus, aquele que quer anunciar a palavra de Deus, ele tem que entender, nós temos que entender que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pois ora, se Cristo, que foi o Messias, o Salvador da humanidade, se submeteu ao domínio do Espírito Santo, quanto mais eu, quanto mais você. Amém? O subtópico número 2, do tópico 1, diz-nos assim: determinou-lhes que recebesse poder. Os obreiros de Cristo não podem se lançar ao trabalho sem o poder do Espírito Santo. Para a execução da obra missionária, há uma capacitação, ou melhor dizendo, para a execução da obra missionária a partir de Jerusalém, Deus prometeu uma capacitação do alto para a sua igreja. Existe um governo organizado e pronto para impedir o avanço missionário. Por este motivo, a obra missionária não pode ser feita de qualquer maneira. Esta é uma na qual lidamos com almas cujos os resultados são eternos. A Bíblia, ela mostra no livro de Atos, logo ali no capítulo 1 já em diante, que Deus, ou melhor dizendo, que Cristo, ele ordena para o povo, quando Cristo ressuscita, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. A Bíblia, então, deixa bem claro que os discípulos, os irmãos, aqueles que se consideravam imitadores de Cristo, aqueles que criam em Cristo, aqueles que acreditaram que Jesus, no qual tinha vida à terra, se humilhado, fora morto e ressuscitou, ele tinha prometido para eles que, certo momento, o Espírito Santo de Deus iria vir e iria capacitar cada um deles. A Bíblia diz que ele iria para o Pai, mas que iria enviar um Consolador. Então era para os irmãos ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. Ou seja, prezado professor, eu falei ainda há pouco, no primeiro tópico aqui, no primeiro subtópico, no primeiro ponto, no primeiro subtópico do primeiro ponto, perdoe meus prezados alunos, prezados professores, pela gagueja aqui. Eu falei ainda há pouco, no primeiro subtópico, que
é necessário que nós sejamos submissos ao Espírito Santo. E o subtópico número 2, ele complementa o primeiro subtópico, dizendo que quando você se submete ao Espírito Santo, no caso aqui dos discípulos que ficaram em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo, eles foram revestidos de todo o poder. Ou seja, quando eu e você, professor, você, aluno, se submete ao domínio do Espírito Santo, de maneira que nós oramos, de maneira que nós jejuamos, de maneira que nós dedicamos momentos para a busca, para a intimidade nossa para com Deus, nós somos revestidos de todo o poder. Nós somos revestidos de toda a autoridade. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. É claro que o Espírito Santo pode nos encher de uma tal maneira que nós venhamos, isso é bem interessante, irmãos, isso é muito importante e sério. É claro que o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, que nós nos alegramos, que nós pulamos, que nós sapateamos, nós pentecostais, né, glorificamos a Ele, falamos em outras línguas e isso já vai mais pelo lado dos dons. Mas é claro que o Espírito Santo faz isso em nossa vida. Mas o principal em nossa vida, o principal que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida é nos revestir de toda a autoridade, de todo o poder. Foi isso que o Espírito Santo de Deus fez com o povo em Jerusalém. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz com nós, faz com todo aquele que se submete à autoridade do Espírito Santo em suas vidas. Amém? O subtópico número 3. A humanidade agoniza longe de Deus, sem esperança de salvação. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso significa que o nosso campo de atuação abrange a toda a criatura que encontramos até os confins da terra. De acordo com a orientação de Jesus Cristo, a igreja deve iniciar a evangelização no lugar no qual se encontra e, simultaneamente, estar comprometida com o anúncio do evangelho em todo o mundo, indo, contribuindo e orando, né? Devemos também prestar atenção, nós, como eu falei ainda há pouco, antes de nós querermos sair para pregar, sair para ir para outra cidade, para outro país, viajar ao mundo afora falando do amor de Deus, querendo ser um missionário transcultural, devemos ter a compreensão que há necessidade nos bares de nossas cidades, há uma necessidade de carência nos prostíbulos de nossa cidade, ou seja, no nosso arredor aqui, tem uma carência muito grande de escutar o amor de Deus. E se você talvez fale assim, Tiago, mas eu não sei falar de Cristo, eu não tenho essa desenvoltura, este tão grande conhecimento de falar, essa exegese, de aplicar a palavra de Deus, mas você pode, já que você não pode ir, mas você pode contribuir. Você pode contribuir de que forma? Você pode contribuir com dinheiro, você pode contribuir com roupas, você pode contribuir orando, você pode contribuir jejuando em pró daqueles que fazem a obra missionária. Ou seja, existe um campo de atuação para nós, né? Para nós irmos. Onde é que nós devemos ir primeiro? Em Jerusalém, ou seja, em nossa casa. Primeiro na nossa cidade. Se eu estou aqui na minha cidade, preguei, a minha cidade já está toda convertida, então agora eu vou para outros lugares, eu vou procurar as vizinhanças da minha cidade, a cidade mais próxima. Até então que venhamos a ir mais longe, mais longe, mais longe. Só que já que eu não tenho essa vocação para ir pregar, então eu vou contribuir. De maneira que pode ser com dinheiro ou pode ser com seus joelhos, pode ser com a sua barriga, né, jejuando, claro. Então, existem essas maneiras de você contribuir na obra missionária. O tópico número 2, Espírito Santo na obra missionária. O Espírito Santo despertou nos discípulos o desejo de compartilhar o Evangelho. Em Atos
encontramos o espírito missionário formando uma igreja missionária e capacitando-a para o cumprimento da tarefa. Então vamos ver aqui 3 exemplos no segundo tópico. 3 exemplos do Espírito Santo atuando fortemente na obra missionária. O primeiro subtópico, do ponto número 2, é a descida nos dias de Pentecoste, né? O Espírito Santo é o Espírito da promessa da parte do Pai. Ele desceu sobre a igreja reunida em Jerusalém no dia de Pentecoste, que era a festa da colheita. Lembrando aqui, irmãos, que essa festa da colheita era a festa, como se fosse uma festa de agricultura, né? As pessoas levavam ali todo tipo de como é que eu posso falar, Pai amado? É como se fosse uma feira, né? Uma feira. As pessoas levavam ali praticamente galinhas, tudo que acontecia no campo, né? Tudo que dava no campo, tudo que dava lucro no campo. Então era uma festa mais ou menos nesse sentido. Essa contextualização para que nós possamos entender aqui por que houve aquela reunião. Os discípulos estavam ali reunidos, né, lá em Jerusalém, como era a promessa de Deus para eles, era para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos, né? Então, ali estava pessoas de todas as nações, tinha gente de todo lugar, né, naquele local. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo se revelou, fazendo com que os discípulos falassem na língua de todas aquelas nações as grandezas de Deus. Essa foi uma operação divina, diferente da que ocorreu na Torre de Babel. Lembram da Torre de Babel, onde Deus confundiu todas as línguas? Pois é, ali em Pentecostes, Deus não confundiu os irmãos ali, né, como confundiu lá na Torre de Babel, porque na Torre de Babel houve uma ganância, né? As pessoas queriam chegar até lá no topo do céu. Você imagina aí uma pessoa pedindo um tijolo, o cara mandando uma água. Um pedia cimento, outro mandava ferro, né? Então foi isso que Deus fez lá em Babel, na Torre de Babel. Agora aqui no dia de Pentecostes, o Espírito Santo trazendo a eles dons de línguas, né? Onde eles falavam línguas de outros países, né? E dando a cada um deles dons espirituais, né? Como ciência, sabedoria, fé, cura, maravilha, profecia, discernir o espírito, línguas e interpretação de línguas e etc, né? Então, foi isso que aconteceu ali no dia de Pentecoste. O Espírito Santo também opera sinais. Os milagres, que é a cura, libertações, elas são a consequência direta do agir do Espírito Santo. Ações sobrenaturais contribuem na evangelização e proporcionam o socorro de Deus na vida dos que sofrem. Tiago, eu te pergunto, o Espírito Santo, ou melhor dizendo, os dons espirituais são revelados apenas aos pastores, aos padres, aos papas, aos bispos, aos apóstolos, aos líderes? Não, senhor. Os dons espirituais são reservados a todos aqueles que buscam a Deus fervorosamente. O Espírito Santo ele não é somente para o pastor, né? O Espírito Santo, melhor dizendo, os dons espirituais não só é para o dirigente, não só é para o seu líder de departamento, não, senhor. O Espírito Santo, ele está aqui na terra, melhor dizendo, o Espírito Santo, não, perdoa, prezados professores. Os dons espirituais, eles são para todos os quantos buscarem fervorosamente a Ele. Aquele que buscar ao Espírito Santo os dons serão dados. Isso é óbvio. Não é porque o cara tem um crachá de pastor, ou porque a mulher tem ali o crachá de cantora, que ela vai ter os dons espirituais, né? Não, senhor. Se ela não buscar fervorosamente o Espírito Santo, os dons, de maneira alguma, ele ou ela vai ter esses dons. O Espírito Santo impregnou a Pedro de tal maneira que as pessoas transportavam os enfermos para as ruas e os punha aos leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esta passasse, cobrisse alguns deles, né? Paulo, cheio do Espírito Santo, fazia milagres extraordinários,
de modo que as enfermidades e os espíritos imundos fugiam das vítimas. Aqui nós temos esses dois exemplos, mas eu quero colocar mais um exemplo para acrescentar na contextualização aqui desta aula, para que você, professor, pode até falar. Outros sinais que foi operado pelo Espírito Santo na vida de Pedro, como por exemplo, Pedro e João, foi quando eles estavam caminhando em direção à Porta Formosa. A Bíblia diz que na hora nona, eles estavam caminhando para a Porta Formosa, na hora da oração. Olha só, na hora da oração. Ou seja, eles não estavam indo fazer alguma coisa. Hoje, observamos que muitas pessoas não gostam de participar daquele momento de oração, né? Daquelas campanhas de orações, né? Onde irá buscar para os mesmos, né, revestimento de poder, irão buscar proximidade diante do homem para com Deus. Pedro e João estão indo e caminhando em direção à Porta Formosa, ao templo. Lá tem um paralítico, que todo dia era colocado na frente daquele templo. Aquele paralítico, ele era acostumado em ganhar esmola. Ele era acostumado a ganhar esmola. Todos os irmãos que passavam por ali davam esmola para ele. Se ele não fosse acostumado a ganhar esmola, ele não estava ali durante muitos dias, durante muito tempo, né? Mas observamos que no texto da palavra de Deus diz que ele estava ali há muito tempo. Só que Pedro e João tinham aquilo que os outros irmãos não tinham. E o que é, Tiago, que ele tinha? A Bíblia diz que em nome de Jesus, eles falaram para aquele paralítico, levanta e anda. Ou seja, eles tinham Jesus em sua vida. Eles tinham o Espírito Santo de Deus dentro de sua vida. Eles tinham os dons espirituais em sua vida. Eles tinham aquela promessa que Jesus tinha falado para todos que crescem no nome dele, pegariam serpente, estenderiam as mãos sobre os enfermos e seriam curados. Ou seja, Pedro e João tinham esses sinais, né? Ou seja, esses sinais que o Espírito Santo capacita todos aqueles que buscam fervorosamente, a ele. Amém? Então você pode, professor, usar também esse texto, né, essa passagem aqui, para acrescentar na sua aula como operações de sinais do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. O último subtópico do ponto número 2, ele separa e envia missionários. O Novo Testamento aponta o Espírito Santo como a figura principal da obra da evangelização através da igreja. Todo o corpo de Cristo é chamado a evangelizar e a fazer missões, mas cada um fará o seu papel, de acordo com o seu chamado. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Alguns são vocacionados a deixarem sua cidade e igreja de origem para pregar o evangelho em outros estados. Outros são dirigidos pelo mesmo Espírito às nações. Um livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, lá no versículo número 7, ele diz que as manifestações do Espírito Santo, ela é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, não é para um querer se amostrar, não é para um querer ser maior do que o outro. Cada irmão, na igreja que congrega, na instituição que faz parte, né, se for da Madureira, se for da missão, se for ali do Evangelho Quadrangular, etc., assim por diante. Cada irmão, nós temos que entender isso. Cada pessoa que depositou a sua confiança em Cristo, que acreditou que confiou firmemente que Cristo morreu e ressuscitou ali na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Cada irmão tem um papel, tem uma utilidade no reino de Deus. Assim como cada um dos irmãos da igreja primitiva tiveram um papel, né? Pedro teve um papel importante, Paulo teve um papel importante, João teve um papel importante, Tito também teve um papel importante, assim como Timóteo e outros. Ou seja, cada um tem uma forma diferente de adorar a Deus. Alguns adoram a Deus simplesmente dentro de seus lares, ali ensinando seus filhos a permanecer firmes na presença do Senhor. Alguns adoram a Deus indo para as ruas, indo para os bares, levando a palavra de Deus. Outros viajando para outros países, viajando para outras cidades, levando a mensagem do Senhor, louvando a Deus. Ou seja, cada irmão, cada irmã que pertence ao povo de Deus
tem um papel no reino do Senhor. Ninguém está na igreja em vão. Nós devemos entender isso, que o Espírito Santo, ele separa cada pessoa e capacita cada pessoa para fazer a obra missionária. Todos são chamados a testemunhar, mas nem todos foram vocacionados a ir a um campo missionário transcultural. Todavia, os que ficam têm a incumbência de participar, orando, contribuindo. Lembra o que foi que eu falei ainda há pouco? Aqueles que não têm aquele desejo, né? Apesar que a Bíblia diz que todos são chamados, né? Muitos são chamados, melhor dizendo, né? Muitos são chamados e tem aquela parte que diz que poucos são escolhidos. Você não foi escolhido, não é porque você é melhor do que o outro. Não, é porque Deus quis distribuir uma graça diferente na sua vida. Não é porque você merece, nós temos que entender isso. É graça, é favor imerecido. É porque Ele quis, né? Se eu não fui abençoado desta forma por Deus, para mim ir pregar sendo um missionário transcultural, mas eu tenho certeza que eu fui abençoado por Deus para mim orar, para mim contribuir em prol da obra missionária. Ou seja, dessa maneira todos se envolvem, né, na obra missionária. Vamos para o último tópico número 3, principais missionários aqui na igreja primitiva. Todos os discípulos diretos do Senhor Jesus, após a descida do Espírito Santo, tornaram-se comprometidos com a missão de anunciar o evangelho da salvação. A maioria deles morreu brutalmente, cumprindo a missão fora do seu lugar de origem. Neste ponto, destacaremos os dois personagens mais notáveis do livro de Atos. Eu acho que todos vocês já devem saber quais são esses dois personagens. É Pedro e Paulo. Isso é óbvio, né? O apóstolo Pedro, aqui iremos aprender como é que foi que Pedro, particularmente, né, ele morreu. Logo após a descida do Espírito Santo no cenáculo, Pedro inicia o seu poderoso ministério. Ou seja, lembra que Pedro era covarde, Pedro estava acovardado, né? Quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém, Pedro foi revestido e foi ousado. Você está vendo aqui a diferença? Pedro não foi revestido para ficar pulando, para ficar gritando, no sentido de ficar rodopiando, não. Apesar que isso pode acontecer na vida de um cristão. Naquele momento de êxtase, que ele está feliz ali, porque ele recebeu a presença do Espírito Santo em sua vida, com revestimento. Mas Pedro foi revestido para perder aquele medo que ele tinha, do qual ele tinha negado Jesus, né? Ele e os 11 estavam juntos, mas é Pedro quem toma a iniciativa da pregação. E naquele dia que ele foi revestido de todo o poder, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que num sermão que ele deu, quase 3.000 almas se manifestaram a fé em Jesus Cristo e foram batizadas. Você imagina o tamanho da autoridade do Espírito Santo na vida de Pedro? Pedro e João, à porta do templo, mas é Pedro quem se dirige ao coxo e libera sobre ele a palavra da cura. Você lembra que eu falei ainda há pouco, o momento em que Pedro e João, eles vão à porta do templo, a porta formosa? Pois é, foi Pedro que tomou a atitude de falar para ele que em nome de Jesus ele fosse andado. Na casa de Cornélio, através de Pedro, a porta da graça se abriu para os gentios, ou seja, a transformação no coração de uma pessoa, né, que não tinha nascido de novo, né, fazia boas obras, tinha muitas boas atitudes, Cornélio, mas não tinha o seu coração regenerado, não tinha o seu coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Porém, a Bíblia diz que Pedro morreu crucificado. Pedro pediu para que fosse morto crucificado, de maneira de que fosse de cabeça para baixo. Por quê? Porque dizendo ele que não tinha tanta honra para morrer como o mestre tinha morrido, que era de cabeça para cima, né? O apóstolo Paulo, né, na realidade, Saulo foi companheiro de Barnabé na primeira viagem missionária. Barnabé, já um cristão mais antigo, né, instruiu Pedro na primeira viagem missionária. Foi nessa missão que adotou o seu nome gentílico para Paulus, que significa pequeno ou menor. Ou seja, podemos observar que Paulo era pequenininho, velho. Tô brincando, não é porque o cara é pequeno que o cara é feio. Isso é só uma brincadeira para descontrair. Mas o nome Paulus, né, significa pequeno, de pequena estatura, o menor. Depois dessa viagem missionária, fez mais 2 outras e uma última para Roma, como presidiário, para comparecer perante César. Lembra que eu falei que Pedro, ou melhor dizendo, Paulo, foi preso algumas vezes por falar de Jesus, por pregar contra aquilo que César anunciava, né?
Todos odiavam a forma de que, como Paulo falava do Salvador, que o Salvador veio e foi humilhado. Não, não era assim, né? Então, ele foi preso algumas vezes, só que pela graça e misericórdia de Deus, ele foi solto muitas vezes, né? Depois disso, Paulo foi liberto e continuou suas viagens por 3 anos, chegando até a Espanha, como tinha planejado. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Depois Paulo foi preso pela perseguição de Nero e conduzido a Roma, onde foi decapitado possivelmente 67 anos depois de Cristo. Paulo, prezados ouvintes, prezado professor, eu acho que você também sabe, assim como eu, Paulo, ele pregava num lugar, era aquele missionário transcultural, vamos dizer assim, né? Ele pregava num lugar, deixava um discípulo, ia para outro. Pregava nesse lugar, deixava um discípulo, ia para outro. Nós iremos aprender um pouco sobre discípulo, discipulado na próxima lição, né? Mas para adiantar, Paulo tinha isso em sua vida. Então, é uma característica interessante da igreja primitiva, era que eles formavam discípulos. E nós devemos também formar discípulos. Nós não devemos ser egoístas a tal ponto de querer pregar sozinho, de querer evangelizar sozinho. Não, ei, convide alguém, instrui alguém, pega um novo convertido, ensina para ele a palavra de Deus, dá mamão com chupeta, né? Mel na chupeta para os novos convertidos, a tal ponto de que eles possam futuramente comer arroz, feijão, carne, sozinhos. Amém? O apóstolo Paulo é considerado o maior missionário do Novo Testamento, depois de Jesus, claro, né? É tanto que ele fala, irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu acho que poucas pessoas têm coragem de fazer isso, né? Falar assim, irmãos, a igreja do Senhor, sede meus imitadores. Só que, na verdade, nós devemos ter essa atitude, nós devemos ter essa ousadia. É que, infelizmente, muitos se acovardem, muitos acabam ficando com medo de dar testemunhos, né? Mas nós devemos ter o comprometimento de falar para as pessoas, irmão, você pode olhar em mim que eu vou refletir a imagem de Deus. Eu tenho que refletir a imagem de Deus. Até o ponto como Paulo refletiu, como Paulo foi ousado e falou, sede meus imitadores, pois como eu também sou de Cristo. O tópico número 3, para concluirmos, ele diz assim, outros apóstolos. O grande legado missionário na igreja primitiva nos foi transmitido por Pedro e Paulo, isso sem sombra de dúvida. Mas outros discípulos também contribuíram muito, como Barnabé auxiliou Paulo, como eu falei ainda há pouco, quando os demais não acreditaram na conversão dele, né? João Marcos, sobrinho ou primo de Barnabé, autor do livro de Marcos, e Lucas, companheiro de Paulo e autor do livro de Lucas e Atos dos Apóstolos, né? Inclusive é o texto, é o livro que nós estamos aqui fazendo essa contextualização, né? A descida que é a igreja primitiva, o livro de Atos dos Apóstolos, no qual quem escreveu foi Lucas. Também teve outros, que foi aqueles que auxiliaram Paulo, Tito, que por um tempo foi deixado em Creta, e Timóteo, que foi designado para vários lugares. Ou seja, muitas pessoas, muitos discípulos, muitos apóstolos participaram da obra missionária na igreja primitiva, né? Então, como eu falei, não sejamos egoístas. Vamos fazer discípulos. Na lição que vem, você vai entender um pouco melhor sobre discípulos e discipulados. Mas antecipando, quando nós fazemos uns discípulos, nós nos orgulhamos diante de Deus, de tal maneira que nós olhamos para trás e vemos aquele reflexo daquilo que nós somos. Ou seja, você que faz um discípulo, você vai olhar e vai observar para ele, vai ver a atitude dele. A atitude que ele tomar é o reflexo da atitude que você tomava quando você pregava, quando você falava do amor de Deus. A conclusão é muito simples. O legado missionário da igreja primitiva foi constituído de homens que receberam uma visão celestial. Homens simples, mas com uma diferença muito grande. A presença do Espírito Santo em suas vidas. Esse poder ainda estará ao alcance de todos e é necessário crer e assim veremos a glória de Deus. Eu quero agradecer desde já a presença de cada irmão, de cada um que parou para ver este comentário, que parou para assistir este comentário. Mais uma vez, eu quero ressaltar que a igreja primitiva, nada mais, nada menos, ela foi aquela que acendeu o fósforo na obra missionária, após a subida de Jesus para a glória, né?
ele acendeu a tocha e colocou na mão de todos os que foram passando fortemente, né, até chegar na Reforma Protestante, como por exemplo, né, ali com Lutero, com Calvino, com enormes ilustres homens da fé, heróis da fé, Wycliffe, foi passado por Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, né, e agora tem chegado a nossa vez, agora tem chegado o nosso momento. E é necessário que nós, quando eu falo necessário, eu não estou dizendo que Deus necessita de nós, de maneira que Ele não é suficiente para fazer sozinho, não. Quando eu me refiro a necessário, eu me refiro que nós necessitamos falar do amor de Deus. Quem necessita é nós. Porque, ora, se Charles Spurgeon, como por exemplo, que eu falei ainda há pouco, o príncipe dos pregadores, não tivesse feito aquela tamanha revolução, será que talvez hoje eu teria escutado a palavra de Deus? Né? Se Lutero, com Calvino, Zwingli, aquela galera ali da Reforma Protestante no século XV, não tivesse tido coragem de ir atrás, de perseverar, né? Assim como Pedro, assim como Paulo, perseverou na igreja primitiva, lá no século I, se eles não tivessem tido essa perseverança, certamente nem eu e você estaríamos aqui hoje desfrutando da obra do Senhor, desfrutando do reino de Deus, desse conteúdo maravilhoso, né? Mas observamos que eles foram perseverantes. E assim como eles foram perseverantes, eu e você também devemos ser. Portanto, que Deus em Cristo e o Espírito Santo venha nos capacitar ainda mais. E eu peço que Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venha trazer sobre você uma bênção não para que você venha ficar pulando neste exato momento, pulando no meio da rua, pulando no meio da igreja, pulando não. Eu peço que o Espírito Santo venha te revestir com todo o poder, com toda a autoridade, para que você, ao acabar esta aula, os irmãos que escutaram esta aula, possam sair daí cheios, com vontade de pegar a palavra do Senhor e sair na rua falando que Jesus é bom e que Ele veio e que Ele vai voltar para buscar aqueles que todos que nele creem. Muito obrigado, que Deus em Cristo o abençoe, deixa aquele joinha, deixa aquele gostei e que Deus venha abençoar cada um dos irmãos.